Grêmio hoje a gente tem um quadro bem dividido, então existe o executivo, existe o gerente de futebol, que é o João Marcelo Rudolph, e tem o supervisor de logística, que sou eu, e tem o supervisor de adaptação, que é o Juan. Então a gente meio que destrinchou um pouco mais, porque com muitas atividades no dia a dia que a gente precisa executar. Auxiliar o clube a poder se locomover e ter condições de treinar, de jogar, seja em relação à documentação, seja em relação ao transporte, seja em relação à hospedagem, alimentação, junto com o departamento médico e nutrição. Então é um trabalho em conjunto e a gente costuma dizer que o supervisor de logística é o que faz o elo de ligação entre a comissão técnica e a gestão do clube. É o cara que está no meio do caminho, que tenta buscar as informações da comissão técnica, buscar as informações da diretoria e fazer com que isso tudo se encaixe para ficar bom para todo mundo. Então, achar um jeito de que faça funcionar as vontades dos dois lados ali. Tudo que a gente traz de material é baseado no número de jogadores, né? A inscrição 23 atletas, que pode ir, vem sempre alguém a mais, né? A gente vai dentro dos 30 atletas ali, a gente joga. E o material que vem para um jogo só, o bate-volta, né, que a gente costuma dizer, para um jogo, vem antes do jogo e vai embora após os jogos, é um tipo de material. Aí se tiver treino, um treino, 2 treinos, aí é um pouco mais de coisa. Ei. E aí, Liminha? O que tá levando aí? Material pro jogo. Material que vai pra viagem. Quantas camisas mais ou menos vai por jogo, Liminha? Em média 50 camisas mais ou menos. E leva titular e reserva? Titular e reserva. A gente tem que tomar bastante cuidado para ver se está tudo certo o patrocínio, o nome, que às vezes pode ir um nome errado, né? O Comembol libera o calendário, falta do meio do ano ali, agosto, setembro. Já entrega o calendário da próxima temporada, então já tem uma ideia do que serão as competições internacionais e as possíveis datas que a CBF vai encaixar as competições nacionais. E aí, para o final do ano, a CBF libera o calendário das competições nacionais da temporada, né? O calendário, as datas para o estadual, as datas brasileiro, Copa do Brasil, enfim. A partir daí a gente começa a planejar a próxima temporada. Procura entrar em contato com todos os stakeholders que o clube tem, né? Que são os apoiadores, pessoas que nos ajudam, que seja hotel, pessoal que nos atende em relação ao transporte ou que atende na cidade. Então já vou contactando esse pessoal e falando, ó, possivelmente a gente vai ter um jogo em tais datas ali. Então a gente tenta fazer mais ou menos esse desenho prévio do início da temporada. A gente tem que trabalhar, né, sempre tentando buscar soluções para otimizar o jogo, para otimizar o atleta, para que ele tenha o melhor descanso, para ele tenha a melhor alimentação, para ele consiga treinar da melhor forma possível. A nossa organização da alimentação dos atletas da delegação por completo na viagem, ela começa na verdade quando sai a data do jogo, a gente tem acesso ao calendário e a gente organiza junto com a logística tanto a parte de hotel, né, de onde a gente vai ficar, qual a disponibilidade de salão, enfim, número de refeições, e a partir disso a gente tem até 7 dias, ou seja, 7 dias antes do jogo a gente tem que fazer a entrega do documento do cardápio para o hotel se preparar para a compra de alimentos, insumos, enfim.
chegada do nutricionista um dia antes no hotel, ela se dá pelo fato de que a gente precisa organizar alguns detalhes que estão no documento, mas aí falta uma conversa a mais. Então a gente senta com o chefe, geralmente também um profissional do A e B, do hotel, do Alimentos e Bebidas, que é responsável por organizar essa refeição. Então a gente acaba passando detalhes, qual é a textura, o ponto da carne, né, como que vai ser apresentadas as guarnições, o tipo de tempero, o corte. A gente sabe também quanto vai, né, daquele alimento, né, qual porção sai mais. Qual tipo de carboidrato vai sair mais, tipo de proteína, quais são as saladas que eles mais gostam, quais são os tipos de sucos, né? A gente também intervém na parte dos sucos, então conseguir chegar lá e instruir, né, o profissional que vai estar lá para nos receber. Se a gente vai para algum local, para algum outro país, a gente tem que primeiramente entender, né, ou até mesmo estudar a localidade que a gente está indo para ver o que a gente vai ter lá de disponibilidade. A gente faz videochamada, né, com o hotel, mesmo a gente estando lá um dia antes, a gente faz videochamada antes para ir adequando tudo. Por exemplo, vai ter açaí aí? Não tem açaí. O que a gente pode colocar no lugar do açaí? A gente teve agora uma viagem para a Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, onde foi muito importante que a gente fez essa chegada antes da delegação, porque quando eu sentei com o chefe, ele não tinha entendimento, por exemplo, do nosso feijão brasileiro, né? Eles preparam o feijão de uma forma diferente. Então acaba que tu estar lá antes, tu conversar, tu mostrar fotos, mostrar vídeos de preparo, receitas, isso é importante, estar dentro da cozinha, ao lado, vendo o preparo, porque uma coisa é tu chegar e ver o produto final e aí não dá tempo de voltar, né? O cara te serve aquilo, mas aí falta meia hora para a refeição, tu não consegue ter consertar aquilo ali a tempo. Então, o mais importante também, para além de fazer todo esse serviço prévio de encontro, de organização, de debate sobre como tu vai apresentar o alimento, é também estar dentro da cozinha, ao lado do chefe, nessas situações que são mais peculiares, né? De estar fora do Brasil, estar numa cultura extremamente diferente da média brasileira. Então, acho que isso é bastante importante, assim, para não dar erro. Uma operação foi montada com o nosso gerente de futebol, com o Marcelo, com o nosso executivo e com o Pedro, que a gente pudesse viabilizar eles estarem aqui à disposição. Agora, claro que nós sabíamos que havia o risco de eles jogarem os jogos, e na sua totalidade. Porque muitas pessoas podem pensar o seguinte, mas trouxeram e não usaram. Tudo bem, mas é que a operação ela é feita antes. Então a gente não sabe se a comissão técnica da seleção vai usar o atleta de fato 90 minutos, se ele vai de fato jogar. Então é algo muito ainda intangível, é algo que a gente não tem como ter certeza. A partir do momento que a gente tem a certeza, a operação já está montada. Mas mesmo assim se mostrou de fato uma operação que ajudou e deu certo. E a gente monta a operação a partir de Santiago, Assunção, Foz do Iguaçu para a imigração, porque a gente tem outro problema que Porto Alegre hoje não está com a questão internacional. Então a gente precisou fazer a imigração em Foz do Iguaçu para chegar num horário em Porto Alegre, porque se a gente também não pousa naquele horário, a gente perde a operação aqui e teria que descer em Torres. Então a gente já tinha também um veículo em Torres nos aguardando para caso não pudesse pousar em Porto Alegre. Porque devido a restrições que o nosso aeroporto enfrenta, a gente tinha um slot, que chama esse momento, específico. Se a gente não pousasse entre as 8 e as 9 da manhã, a gente já não poderia mais pousar aqui. Então a gente tinha a questão climática, que poderia atrapalhar, que naquele momento ainda estava chovendo. Então a gente tinha várias situações, mas ainda bem que deu tudo certo. Tu imagina tu praticamente acordar num dia e descobrir que o estado inteiro praticamente foi para baixo d'água. Sabe, tu olhava na cara de todo mundo, tanto nós quanto os atletas, meio assustados. O que vai acontecer? Né? O que está acontecendo lá? Eu tava olhando as mensagens, porque a gente precisava ficar controlando tudo, tentando ao mesmo tempo de informação. E eu chegava o jogador, como é que tá lá? Como é que tá lá? Tua família? Eu fulano,
como é que tá a casa do ciclano. Então, tipo, tava todo mundo meio que ainda preocupado 100% com o que estava acontecendo. Então, o começo foi um pouco mais difícil. Nós tivemos 8 colaboradores que foram diretamente atingidos. Então, a primeira grande preocupação, vamos dizer assim, do presidente, de todos nós aqui do CT, foi em acolher esse pessoal. Posterior a isso, né, nós começamos realmente a perceber essa questão, que realmente era uma questão muito grave. A gente começou a traçar já algum planejamento, já porque a gente percebeu que num curto espaço de tempo a gente não conseguiria treinar aqui nem jogar em Porto Alegre. O que vai acontecer? Porque a gente não tinha dimensão do que era. E aí a gente começa a trabalhar, bom, vamos treinar aonde? E a gente começa a ver que todos os locais também estão afetados. Então a gente aguarda um período para saber qual é o melhor caminho a tomar, mas ainda esperando o que ia ser tomado de medidas, porque a gente não tinha visto aquilo ainda. Como a gente não viveu aquilo, a gente aguardou e aí depois a gente começou com alguns planos, mas mesmo assim sempre primeiramente preocupado com os atletas e com as famílias. E a partir do momento que a gente recebeu a informação que vai ter jogo, daí foi, tá, beleza, então vamos sentar e vamos conversar e vamos ver o que a gente vai fazer. Cara, eu acho que não tem muito o que fazer, né? Tu tem que tentar reerguer os cacos e a luta, e tu não pode trabalhar também, né? Então o que foi feito? O Grêmio foi para Curitiba, montou uma sede, primeiro foi para São Paulo, depois foi para Curitiba, montou uma sede lá. O que foi feito? Nós pegamos 12 seguranças que não foram atingidos, o Cristiano e o Nolan, se prontificaram a ficar. Eles ficaram em São Paulo, primeiramente, depois ficaram um período em Curitiba. Posteriormente eu já tinha me organizado mais ou menos, eu fui para lá. Então nós ficamos lá, eles voltaram e eu fui. No caso foi eu e o André ficamos lá. Não foi fácil não, foi muito complicado. Muito complicado, porque tu tinha que estar fora com o clube, mas ao mesmo tempo pensando nas coisas que tu tinha que fazer. E até hoje ainda me reerguendo, mas digamos que está bem adiantado as coisas. E eu me lembro que do dia 3 para o dia 4 foi assustador, assim. A gente tem as imagens, assim, dos campos com água já, mas mais ou menos pela metade, né? E aí, tipo, 12 horas depois, o CT completamente alagado. E o plano era tirar tudo do CT. Não tinha como chegar, não tinha como sair, né? O pessoal estava lá, segurança, preso, né? Praticamente. E a gente tinha que tirar no outro dia o material. A gente foi lá ver, entrar de barco para tirar todo. Aí deu na base de uns 2.000 quilos, que dobrou tudo, né? De material, com tudo assim. E tivemos que tirar e o pessoal apoiou de barco, tudo foi sucesso, né? E a gente definiu que precisava primeiramente vir aqui tirar os passaportes. A primeira estrutura nossa era salvar os passaportes, porque a gente tem em torno de 70 a 80 passaportes que ficam conosco, atletas, funcionários, comissão técnica. A partir do resgate deles, que o nosso medo é que a água subisse ainda mais. A gente poderia pensar depois em materiais, como a gente ia fazer, mas o passaporte a gente não teria tempo hábil de continuar jogando uma Libertadores, porque outros países não iriam aceitar a nossa entrada sem a documentação devida. A gente entrava com os botes no CT, tirava o material da rouparia, carregava os botes, ia até a BR, a gente tinha que transpor do chão da água para dentro da BR. Lá a gente tinha um ônibus e a gente estava escoltado pela PRF, fazendo a segurança do local. Abastecia o ônibus e dali o pessoal do apoio já saiu de direção a São Paulo. A água subiu bastante de ontem para hoje. Então em partes vai facilitar porque aí o bote vai conseguir encostar aqui do lado da BR, ó, e passar. Agora vamos transpor isso aqui. O CT aqui do Luiz Carvalho, que não tem a possibilidade de ter vindo aqui ou de conhecer, ele é elevado, né? Ele é construído 1,5 metro acima do solo. E foi isso, eu acho, que nos ajudou muito aqui, porque todas essas áreas de departamentos, né, mais específicos do futebol, elas foram preservadas. O primeiro ponto cara, a gente tem que encontrar, né, todos os meios de a gente conseguir fornecer tanto os suplementos, né, primeiramente porque a gente teria que, imagina, vir até o CT, né, e o CT estava inundado. Então a gente teria que vir até aqui, retirar os materiais e levar para outro local. E lembrar, né, a gente não pode esquecer disso, é X quantidade disso. E também pensar, né, nessa logística, né, o que a gente poderia encontrar em outros lugares, né, ou o que também os patrocinadores poderiam enviar, né, para nós estando em outros lugares. Esse período de 37 dias, que foi desde do período que a gente conseguiu acessar o CT até colocar ele todo em funcionamento, eu achei que foi um tempo muito curto, né?
E eu acho que isso graças assim ao espírito dos colaboradores do clube, principalmente essas funções assim mais braçais, né? A gente perdeu o nosso CT da base de Eldorado, a gente perdeu o feminino na Ubra, a gente perdeu o CT do profissional, a gente perdeu a arena. Então a gente teve um prejuízo gigantesco em relação aos outros clubes do Brasil, mas ao mesmo tempo a gente contou com a colaboração de vários outros clubes que nos ajudaram. E o Corinthians também nos ofereceu o CT deles, toda a estrutura ali, tem um hotel próximo que a gente já estava acostumado a ficar, tudo, próximo do aeroporto. Então, por isso a gente acabou optando ir para São Paulo, para ficar mais fácil o deslocamento para todo mundo, porque os atletas acabaram levando suas famílias, quem era de fora para fora do estado, outros preferiram ficar e tentar ajudar de alguma forma a população. O aeroporto de Guarulhos é um polo central ali para recebimento de voos e facilidade para todo mundo poder chegar. Pensando nisso, vamos para São Paulo e ficamos utilizando o CT do Corinthians, cara, uns 15 dias, 16 dias ali. E a gente teve o Rodrigo Caio chegando nesse período, Monsalve, Arezzo, Aravena, o Martin, o Bright White. Então a gente não tinha um aeroporto, a gente tinha a base aérea para alguns voos que eram nacionais, mas quase que todos eram internacionais, tirando o Rodrigo. E a gente primeiro tinha que passar uma tranquilidade para o atleta. Então no primeiro contato assim que o Brum, a direção nos autorizava o contato com eles, era, olha, tu vai chegar, vai ter uma certa estrutura na cidade, tu não te assusta. E foi acalmando, mostrando para a família que o pior já tinha passado. E aí a gente organizava a vinda deles. E aí foi pensando que forma a gente poderia fazer que eles se sentissem confortáveis e que a gente conseguisse também mostrar a nossa preocupação, porque o atleta, a partir do momento que ele vem ao clube, a gente está a todo momento querendo que ele se adapte o mais rápido possível e se sinta muito prestigiado. De tudo que tinha chuteiras, jogadores também foi mais, né? A gente está baseado com 24 hoje, 24, 25 jogadores, e a gente acabou levando mais de 30, 32. Aí é um material que parece um número pequeno, mas é quase dobra para nós, né? Muita coisa, né? Porque só nessa primeira leva a gente tinha em torno de 52 pessoas na delegação, né? De começo, cara, mais atleta e comissão direta ali para fazer os treinos. Quando a gente começou o deslocamento e começaram as competições a retornar os jogos, daí a gente precisou sair de São Paulo para poder jogar em Curitiba, que a gente pensou em questão de estádio, questão de aeroporto, de estrutura e estádio que tivesse capacidade de comportar jogos da Libertadores e a Conmebol autorizar os jogos lá, porque tem várias exigências que eles fazem para poder a gente utilizar um estádio para jogo. Então, por isso a gente escolheu o Couto Pereira. Geralmente eu contrato mais 4, mais 5, dependendo do local e do jogo, né? Agora, por exemplo, nesse período de enchente que nós ficamos fora, a gente usou muito a questão de saída de treino do hotel para o CT, da volta, nos jogos. A gente veio de uma pandemia, agora essa questão da enchente também, que acabou restringindo o acesso das pessoas, né? Isso é muito importante a gente trabalhar a rotina e informações para dentro de casa. Então pensar em quem que fica com esse atleta, se ele mora sozinho, se ele tem uma companheira, se ele mora com a mãe e com o pai, se ele tem filhos, como que é a dinâmica da casa, de compreender isso e a partir disso produzir algumas orientações para que eles possam ter uma boa alimentação. Porque uma coisa é tu estar na concentração 3 dias, né? Vou chegar um dia anterior ao jogo, no dia do jogo e se for ficar no dia posterior ao jogo. É muito mais tranquilo. A diferença é tu ficar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, então tem que ter um repertório muito amplo, né, de cardápio. E aí a gente fez a operação para que isso pudesse acontecer e deslocar o pessoal e trazer gente de Porto Alegre para complementar nossa equipe, porque dali a gente ia de Curitiba ter jogos em Curitiba, depois a gente teve de viajar para o Chile para fazer o jogo da Libertadores, depois retornar para Curitiba, dali sair para fazer outros jogos em Cuiabá, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Espírito Santo. Então a gente meio que foi rodando o Brasil fora de casa. Graças a Deus a rouparia foi o único que não teve nenhum atingido. Então isso ajudou muito a gente para fazer mais tranquilo, né? E um ficou em Porto Alegre, mandando o material para lá, para Curitiba, para São Paulo, né? E a gente recebeu muito material lá também, direto da Umbro em São Paulo e Curitiba, né? Então, tu imagina tudo isso com 72 pessoas praticamente convivendo diariamente.
Tava todo mundo cansado, longe da família, preocupado com filho, esposa, fora de casa muito tempo, todo mundo junto ali, aí, pô, chegar no jogo, não tem resultado, perde o jogo. Aí, no café da manhã, tu olha pro cara, tá o cara de novo, puta da cara triste, não consegue estar em casa para receber pelo menos um carinho da família, olhar pro filho, né? E isso acabou gerando um espírito um pouco mais humano de grupo, cara, de uma forma geral no clube. E aí, mais do que nunca, a gente se uniu e pôde se ajudar. Então, acho que o lado humano que aflorou ainda mais em todo mundo é a grande lição que a gente vem desse ano. Valorizar mais as coisas do dia a dia, assim, sabe? Porque as coisas, na verdade, não estão na nossa mão, assim, né? A gente acha mesmo que a gente está no controle e, na verdade, a gente não está. Né? Eu acho que a gente teve um grande ensinamento esse ano, assim, que por mais que a gente faça as coisas que a gente acha que a gente está no controle, a gente não está. Então vamos valorizar as coisas do dia a dia, as coisas simples, as coisas que muitas vezes são de graça e que a gente não valoriza. Cara, a mensagem desse ano e da vida da gente é que as coisas podem mudar em frações de segundo e a gente tem que estar preparado para qualquer coisa. Qualquer coisa que possa vir mudar. Porque tem coisas que não tem que fazer, tu tem que te levantar, te reerguer e seguir, não tem muito o que fazer. Porque ninguém imaginava que fosse acontecer isso aí. Todo mundo falava que água, mas não um troço assim que fosse devastar vidas.